Ao nosso terceiro episódio do Maria Empreende Café e Negócios. É um prazer estar aqui com vocês e na nossa terceira edição, né? Terceiro episódio já, e hoje com convidados mais que especiais. Então, eu sou o Bruno Barros, especialista em liderança e também especialista em pessoas, em tecnologia, e também comigo aqui sempre a participação do meu amigo Thiago Neto. Boa noite, pessoal. Thiago Neto aqui, especialista em vendas, negócio e empreendedorismo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Tenho certeza que vai ser de muita excelência esse podcast de hoje. E para começar, qual que é o nosso tema do episódio de hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre como expandir. Que momento que é a hora de você expandir a sua empresa, o seu negócio? Muitas vezes você já consolidou ele, né? Saiu do 0 ao 10. E qual que é o momento exato de sair do 10 para o 100? E para isso nós trouxemos um amigo nosso que está nessa fase, inclusive. Está neste momento de expansão, que é o Edu Rosa. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. E seja bem-vindo ao Maria Empreende Café e Negócio. Queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência e contasse um pouquinho, né, da sua trajetória, um pouquinho de quem que você é, para a gente conhecer melhor. Show de bola. Boa noite, né, a todos que estão acompanhando a gente na sua terceira edição, né, do podcast Maria Empreende Café e Negócios. Com grande satisfação estou aqui hoje participando, né? Agradeço mais uma vez pelo convite. Vamos aí contar um pouquinho da nossa história, né? Quem é o Eduardo Rosa? Eduardo Rosa, formado em comunicação social, né, com ênfase em publicidade e propaganda, e daí então sempre trabalhando aí no ramo de rádio, TV e publicidade, propriamente dita, né? Trabalho com marketing há muito tempo, né? E sempre aí, né, buscando estar atualizado, porque a gente sabe que a atualização vem em cima da gente e a gente tem que acompanhar tudo que acontece, né? Mas sou um comunicador nato, né? Isso não sai de mim. E tô aí com o projeto Top Rebouças, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje, né? E justamente nessa etapa de se expandir, né? De crescer e vem aí galgando, né, espaços no ramo da comunicação. Esse é o Eduardo Rosa. Muito bom, hein? Então, comunicação, né, telecomunicação. Me conta um pouquinho, Edu, como que surgiu a ideia do Top Rebouças e até, se você puder explicar também o que era e o que vai ser. Eu acho que é importante dar essa visão para quem está assistindo, até para entender essa curva, né? Então, como que surgiu isso? Qual que era a ideia inicial, o sonho, né, inicial que você tinha? E para onde que você está indo agora pensando nessa expansão? Bom, o Top Rebouças, ele nasceu primeiramente do nome da avenida, né? Avenida Rebouças. Quem não conhece a Avenida Rebouças em Sumaré, né? Então, o nome é muito chamativo e eu tinha uma vontade muito grande de ter um guia comercial na nossa região. Ou seja, na região de Sumaré, Hortolândia, né? Santa Bárbara do Oeste, Americana. E o desejo nasceu quando eu quis, né, trazer um guia comercial. Mas aí conversa com um, conversa com outro, né? O pessoal, guia comercial, tá muito batido, né? Você vai mesmo para esse ramo. E aí no começo eu tentando achar parceiros, né? E no começo todo mundo gosta da ideia, mas na hora de dar o pontapé inicial, né? Todo mundo sai fora, né? E foi aí que eu falei, poxa vida, né? Surgiu o nome, Top Rebouças. Eu falei, poxa, o nome é tão forte, eu acho que eu não posso deixar essa ideia morrer, né? Eu preciso iniciar. Mas como iniciar? Já me falaram que guia comercial tem aquele preconceito, né? Já surgiram vários, né? E nenhum que se destacasse. Eu falei, eu vou fundar um portal de notícias. E foi aí que o Top Rebouças nasceu no começo de janeiro de 2024. Então tá novinho ainda, recém, caminhando, né? E nasceu o portal Top Rebouças. E foi crescendo, né? Tomando visibilidade. E o diretor da rádio Nova FM, né? Da 91.1, que foi quem abriu as portas, né? Vou até citar o nome dele aqui, o Giovanni, lá da direção da Rádio Nova FM, né? Falou, poxa,
tô vendo aí o barulho que você tá fazendo, né, com o portal Top Rebouças. Não quer vir para um programa na rádio, né, que tem o mesmo nome, você pode trazer notícias, convidados, e foi aí que a gente levou o Top Rebouças para a rádio. E nasceu o programa Top Rebouças em maio de 2024. Começamos, então, uma caminhada que foi se expandindo mais, ou seja, a visibilidade foi maior, né? E fomos paralelo com o portal Top Rebouças, né? E o programa na rádio Top Rebouças, que tomou uma proporção aí que, vamos dizer assim, até fugiu um pouco do controle, né? Não era o que a gente almejava, mas a coisa aconteceu. Então, muitas vezes acontece isso na vida da gente, né? A gente planeja uma coisa, coloca nas mãos de Deus, principalmente, né? E Deus fala, você vai por aqui. E aí surgiu o programa Top Rebouças, que hoje, né, leva ao portal. Hoje tem um aplicativo que é o guia comercial, a ideia que eu tinha lá atrás, ou seja, ela surgiu também, né? E o que é o Top Rebouças? O Top Rebouças, ele vem com o objetivo de conectar as pessoas, conectar a audiência ao que realmente importa. Ou seja, trazer negócios, trazer moda, trazer esporte, mas de maneira objetiva, né? De maneira que as pessoas entendam, de maneira que a gente consiga reunir várias tribos dentro de um programa de rádio, né? Surgiu como programa de rádio, e dentro de um portal de notícias e que traz comerciantes através do aplicativo e tudo isso. Então, esse foi um sonho, né? Que nasceu do propósito de um guia comercial, mas Deus levou para caminhos, e hoje a gente é um programa, né, conhecido como um programa de rádio, mas que tem novidade por aí. Tem coisa acontecendo. Segura que logo, logo a gente vai falar dessas novidades. Tá se movimentando, né? Tá. Mas sabe o que eu achei interessante, Thiago e Edu? No começo lá, que não tinha muito apoio, né, quase nenhum, você começou. Então você foi lá e iniciou com o que tinha. Tá. E aí é uma coisa que, às vezes, eu sempre vejo as pessoas barradas, né? Elas têm uma ideia, querem empreender, e elas ficam, mas o clima não tá bom, né? Ah, mas eu não tenho a melhor ferramenta, mas eu não tenho o melhor cenário. E eu percebi que você não escolheu o melhor cenário, né? Você tinha muitas pessoas ali trazendo uma objeção para você, falando que, olha, isso aqui é a sua ideia. Não, a sua ideia não vai para frente. E aí você, mas como que eu posso começar? Né? Eu tenho um sonho, eu tenho algo no meu coração que queima e eu quero começar. Conta para nós aqui, para o empresário que está nessa mesma situação que você estava, que tinha uma ideia, tá lá falando, nossa, isso aqui é meu sonho, minha realização, mas em volta dele as pessoas só estão falando que, cara, já fizeram, né? Não vai dar certo. O que para você foi importante para que você começasse sem nada? Para mim foi importante o meu coração em paz. Eu sempre falo que o coração em paz, em qualquer coisa que você vai dar o primeiro passo, em qualquer coisa que você vai investir, às vezes dinheiro, né? Às vezes dinheiro alto, às vezes o único dinheiro que você tem, vale o coração em paz. Porque quando eu comecei não foi fácil, tudo deu errado. Foram vários desafios, né? Várias impossibilidades, né, na verdade, algo que a gente enxerga, né, que às vezes é impossível, mas eu estava com o coração em paz. Ou seja, era um projeto que surgiu no meu coração, eu coloquei e sentia que estava no coração de Deus também, ele abria portas para que isso acontecesse, mas os desafios não deixam de acontecer, os obstáculos não deixam de chegar, né? Então eu acho que para mim, continuar, perseverar, ter o coração em paz foi o mais importante, entendeu? Como eu sempre digo, colocando Deus à frente, né? E no começo realmente não foi fácil. A gente começou com o que tinha, né? E um programa de rádio, principalmente, o que dita se ele vai ser bom ou não é o apresentador, são os entrevistados. E no começo, para alguém acreditar em você e aceitar ser entrevistado por você, sem ao menos te conhecer. Então, foram as primeiras dificuldades, ou seja, muitos nãos, né?
muitas pessoas olhando às vezes na rede social, mas poxa, uma rede social pequena, né? Nasceu agora, e a pessoa tem aquele pé atrás, né? Fala, poxa, eu vou num programa que, né, surgiu agora, o que que eu vou encontrar lá? Então esse preconceito. Então foi um dos desafios, né? Mas o meu coração estava em paz. E aí começou, né? As coisas começaram a acontecer e aí o jogo virou. Ou seja, a gente passou da etapa de convidar e estava sendo requisitado, né? Aí eu falei, Deus, poxa vida, né? O jogo virou, né? O jogo virou. Até chegar nessa fase. O jogo virou. Não foi fácil. Né? Começou a trabalhar com agenda e tudo mais, né? Eu falei, poxa, passei um bocado lá atrás, precisava mesmo, Deus, né? E ele colocou no meu coração, não, precisava, porque todo projeto que a gente faz, a gente tem que ter o pé no chão, a gente não pode deslumbrar, né? E achar que, poxa, do meu jeito vai dar certo e assim eu vou e coisa e tal. Não, Deus foi colocando e as coisas foram acontecendo ao tempo dele e do jeito que ele queria, entendeu? Então, a ideia foi uma, se tornou outra, né? E hoje eu estou muito feliz, graças a Deus. Edu, nessa caminhada sua, o quanto de network fez diferença para você? Totalmente importante a questão do network. Eu sempre falo que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente está numa etapa de expansão, muitas coisas acontecendo, e eu sempre falo com as pessoas que estão envolvidas. Hoje no Top Rebouças, direta e indiretamente, são 16 pessoas envolvidas, trabalhando para que o projeto aconteça. E eu sempre falo, gente, tira o Edu do operacional, porque o Edu só atrapalha, né? Porque eu sou a mente criativa, sou a pessoa que, né, idealizou o projeto, faz a coisa acontecer, vai atrás, faz o lobby, vamos dizer assim, né? Mas no operacional eu não sirvo. E essa questão do network fez com que várias pessoas, especialistas em várias áreas, se aproximassem e falassem para mim, Du, na rede social você tem que seguir desse jeito, né? No seu portal de notícias você tem que seguir desse jeito, né? As pessoas não querem ver a cara do Edu lá, as pessoas querem ver o seu slogan lá, você conectando as pessoas ao que realmente importa, né? Então quando a gente tem um sonho, às vezes a gente vai muito pelo sentimento, a gente quer colocar tudo nosso no projeto, mas às vezes não é assim, né? Então, a questão do network me ajudou a ver que sozinho você não vai a lugar nenhum e que você precisa das pessoas, cada um na sua área, contribuindo com o que de melhor elas sabem, né? Então, essa questão do network trouxe para o Top Rebouça a diversidade que a gente tem hoje, né? A multiplicidade de assuntos, né? Essa grandiosidade de conteúdos que a gente consegue oferecer e atingir várias tribos. Então, o network, para mim, hoje, é uma questão muito importante e é por isso que o Top Rebouças está muito envolvido, né? No Mariê, Empreende, Café e Negócios e em vários outros eventos que pregam isso. O network de qualidade. O network ele é muito gostoso, né? E é legal você estar falando isso. Mas eu queria que você desse um recado para os empreendedores, empresários que estão escutando, porque assim, network é legal, né? A pessoa te dá uma direção, te mostra um caminho e você, vambora, né? Agora, o quanto que os empresários que estão escutando isso, e você escutou, você acabou de dizer aqui, que muita gente falou, não vai por aqui, vai por ali. O quanto que você conseguiu ouvir essas direções, assimilar e achar que você teria que seguir, e muitas das vezes o ego talvez fala, não, eu vou fazer do meu jeito. O que você diria para os empresários que estão escutando alguém falar sobre network, a pessoa que está precisando de um relacionamento com outra pessoa, só que quando a pessoa dá um feedback para ela, fala assim, não, vou do meu jeito. O que você falaria? A primeira coisa que serviu para mim, né, foi eu visualizar que as pessoas, às vezes, elas dão sugestões, dão opiniões, fazem críticas, mas você tem que analisar a pessoa também, né? Vamos entender bem o que é analisar a pessoa. Gente, quando você recebe uma crítica, quando você recebe até uma opinião, uma sugestão de alguém que nunca construiu nada,
Pode ser que isso soe pesado, mas é a verdade. Tá certo. A pessoa nunca construiu nada e ela está criticando ou está sugerindo algo para você. Você tem que saber ouvir bem, né, com a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, esse tipo de pessoa, né? E o que o network traz? Pessoas, empreendedores, todos eles com empresas, né? Todos eles passaram por desafios, passaram, né, por obstáculos, né? E estão ali através da sua empresa, ou seja, network é para conectar empresários, né? Então são pessoas que construíram alguma coisa. São pessoas que passaram uns mal bocados, vamos dizer assim, né? Então são pessoas que têm uma bagagem para te ensinar algo. Então, partindo desse ponto, a gente começa, né, a falar, poxa vida, né? Realmente a gente é uma média das 5 pessoas às quais a gente anda, a gente convive, né? E quando você passa a conviver com empresários, quando você passa realmente a conviver com pessoas que constroem, têm sonhos, né? Tem dedicação, tem garra, realmente você começa a absorver isso, né? Então, o recado que eu deixo: consuma muito network, né? E conviva com pessoas que são guerreiras, que vão atrás e que realmente constroem alguma coisa, né? Então, foi isso que eu aprendi, acho que é o que me faz sempre estar no meio de eventos de network, né? Então, acho que o objetivo é esse, a gente ir em busca de pessoas que constroem, pessoas que, né, vão atrás e realmente vão te puxar para frente, vão te fazer a conquistar alguma coisa. A dica tá aí, né? Nessa aí, Thiago, eu pensei aqui que existe 2 tipos de pessoas, né? Quando você vai fazer, de que vão falar alguma coisa para você. Existe os comentaristas e existe os mentores. O que o Edu comentou é que esses que não têm história, que não têm fruto nenhum, são comentaristas. É aquele que não fez nada, nunca provou nada, mas quer comentar para que você faça aquilo ou aquilo outro. Então esse você tem que simplesmente ignorar. Agora, existem os mentores que realmente passaram por aquilo, que vivenciaram, que têm uma experiência, que têm uma bagagem. E aí essas são as pessoas que você tem que procurar estar próximo dela. E aí eu sempre comento que todo mundo tem algo para ensinar, né? Então todos somos faixa branca porque sempre temos alguma coisa para aprender. E você tem que entender e estar próximo de pessoas como isso, né? Você falou uma frase que hoje virou... O pessoal tem até arrepio quando fala, né? Você é a média das 5 pessoas que estão próximas de você. Pessoal, é lógico. Você precisa... É uma questão de lógica. Se você está próximo de pessoas que falam de prosperidade, que falam de empreendedorismo, que falam de crescimento de empresa, como que você vai ser uma pessoa que vai pensar diferente disso? Agora, não, eu escolho quem eu quero. Lógico que você escolhe quem você quiser, mas saiba que as pessoas que você escolheu a terra na qual você vai florescer, ou não vai florescer. Exatamente. Então, só tem pessoas ali que reclama, tem fofoca, que fica reclamando da vida. Você vai ser quem? Um reclamão. Agora, se você está próximo de pessoas que te levam para cima, né, que te ajudam a crescer, que te ajudam a evoluir, como que você vai dar errado? Não vai ter como dar errado. Difícil, né? E aí você estava falando, Edu, como é? Porque quando a gente fala de começar uma empresa nova, e daqui a pouco a gente chega numa expansão, a primeira sensação que a pessoa tem é de fechar a primeira venda. Então, abrir uma empresa, abrir uma loja, ver o primeiro cliente, a pessoa fica feliz, né? A gente falou, no último episódio, a gente falou sobre venda. Só que na rede social, né, na comunicação, é diferente, porque você não... depois tem a questão de patrocínios, enfim, mas no primeiro momento é a audiência. Sim. E aí você abre um portal, e aí eu falo que a internet é uma ilha. É um deserto. E aí quando você abre um portal, é como se colocasse um oásis no meio de uma ilha. Que ninguém tá ali, ninguém vai ver. E aí você precisa trazer pessoas para lá. E eu queria saber como você lidou com esse sentimento de que você abriu o portal, né, inaugurou e você falou agora, né? Como que eu chamo as pessoas para cá? Como que foi controlar essa ansiedade, né, de pessoas, da audiência vir, depois até na rádio? Conta um pouquinho desse segredo aqui, porque muita pessoa está assistindo e está ansiosa, às vezes do primeiro cliente entrar, ou da rede social, né, da primeira pessoa, dos primeiros seguidores. Então, como foi para você, que lidou só com essa parte aqui,
lidar com essa ansiedade dos primeiros espectadores? Bom, eu acho que o portal vai exemplificar bem, né, a dificuldade que todo empresário tem quando lança a sua empresa, que é, primeiro, aparecer, depois, criar credibilidade, e a credibilidade está muito ligada à autoridade, né? Ou seja, ele precisa da autoridade para trazer as pessoas, para que as pessoas tenham a confiança de consumir os seus produtos, seus serviços, né? E eu acho que o portal exemplifica bem isso, porque assim, eu criei o portal com muito amor, com muito sentimento, né? Mas a gente sabe que muito amor, muito sentimento, às vezes não é bom. Não é bom? Né? Vamos citar uma marca famosa. Tirar o lacinho vermelho, né? Vamos citar uma marca famosa aqui, a Kodak, né? Com certeza o dono da Kodak tinha muito amor por filmes, por câmeras, coisa e tal, mas ele se manteve nisso. Ele não se atualizou e ele achava que o negócio dele nunca ia morrer. Então, por conta do amor, do sentimento, o negócio morreu. Isso aí. Né? Então, foi por conta de amor, muito sentimento. Às vezes a gente acha que muito amor, muito sentimento move o negócio. Mas assim, por que eu falo que o portal exemplifica isso? Porque o portal só iria funcionar se eu tivesse visibilidade. Ou seja, eu vendo visibilidade. Eu sou um comunicador e se ninguém está vendo, ninguém está consumindo as empresas que estão comigo. Mas no começo isso não existia, não tinha visibilidade, né? Minha esposa falava muito. Poxa, só você que acessa o portal? Tem lá 100 acessos no dia. É o Edu dando F5 lá no portal. Exatamente, era assim que funcionava, né? Quantas vezes você acessou o portal hoje, amor? Ah, acessei 100 vezes. Então, por isso que eu falo que exemplifica bem, né? No começo é muito difícil, até as pessoas começarem a te visualizar, né? Começarem a ver em você uma autoridade. Você precisa acreditar e fazer o trabalho bem feito, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque um vê, indica para outro, né? Indicou para outro, multiplicou por 2, né? Os 2 indicaram para outro, multiplicou, virou 4 e assim começa. É o segredo, né? Então é você fazer o seu melhor, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque uma hora a engrenagem vai rodar, uma hora você vai aparecer. E se a hora que você tiver, né, aparecendo, né, começar a aparecer, você está fazendo de má vontade, você não está acreditando que possa dar certo, você vai estar fazendo mal feito. E aí você perdeu a oportunidade. Então, é fazer bem feito, mesmo quando você vê, mesmo quando você sente que ninguém está te vendo. É assim que funciona. Então, o meu coração em paz, que eu sempre falo, né, para continuar fazendo, e essa confiança que daria certo, e essa vontade de fazer as coisas, né, na minha melhor versão, o melhor que eu possa entregar, fez com que a gente saísse do anonimato, né, e aparecesse para as pessoas. As pessoas começaram, né, a indicar o Top Rebouças, a falar, assiste lá, que é legal, assiste lá, que tem isso, porque eu acreditei no começo e fiz o meu melhor quando ninguém estava vendo. Ô Bruno, mas é interessante o que o Edu tá falando, que nesse meio tempo de atrair as pessoas, fazer o melhor, já morreu um monte de empresa. Isso é verdade. Já morreu, já ficou um monte para trás. Certamente, ele não sabe, mas tem muitos aí que já ter querido, tentado imitar ele, também vou fazer, também vou montar. Cara, eu vejo isso direto. E assim, infelizmente, só permanece quem, né, segue o caminho, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou montar. Tem um propósito, né? Tem um propósito. Às vezes, acontece, às vezes você tá num negócio que não vai render e você tem que dar um passo para trás. Beleza, acontece algumas vezes por aí. Mas quando você tem certeza, você estudou, meu, vale a pena, vai dar certo, vai para cima. Só que a galera não vai, né? Tem muitos que morrem no meio do caminho, infelizmente. Né? Se o Asa aí... Ele fica no meio da selva ali. A gente precisa saber discernir, né? O acreditar que vai dar certo com o pé no chão. Sim. Né? Se é um negócio que você vê que realmente você não está indo pelo caminho certo, não compensa, né, dar murro em ponta de faca. Né? Exatamente. Então a gente precisa ter muito discernimento e é nesse momento
que a gente tem que deixar o nosso ego de lado e saber que às vezes a gente precisa de algum profissional em alguma área. Empresas precisam de profissionais que sabem lidar com o marketing. O marketing hoje ele está sendo muito, como é que eu posso dizer, vandalizado por questões de IA. A IA nos ajuda muito, mas o profissional de marketing está achando, né, que vai perder o emprego porque as pessoas estão acreditando muito que tudo pode se resolver através da IA. Gente, o profissional de marketing é um profissional importante na vida de uma empresa, né? A IA vem para somar. A IA não vem para substituir. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta, né? Exatamente. Então, a gente precisa, em todo projeto, ter o discernimento. Não vamos dar murro em ponta de faca e fazer as coisas acontecerem a todo custo. Mas acreditar é importante. Ele falou um ponto que eu quero voltar, Edu, sobre a visão do cliente e a visão do empreendedor no que ele gosta e do que o cliente gosta. Então, você falou assim que você tinha uma ideia no começo, e aí você começou com um portal, que ainda não era a sua ideia. Sim. E aí, depois, até em cima da pergunta do Thiago, você falou assim que você ouviu alguns especialistas, e o pessoal falou assim, ó, por esse caminho aqui, né, mostrar só você, não dá, precisa ter a visão da Top Rebouças. E aí, uma dica aqui, porque tem muitas pessoas que são apaixonadas pelo seu produto. Só que, às vezes, o produto, só ela é apaixonada, ninguém mais é apaixonado. Nenhum cliente compra aquele produto. Então, eu queria que você falasse aqui para a nossa audiência como que foi essa bifurcação, né? No momento que você olhou assim e falou, não, isso aqui é legal para mim. Só que o meu cliente não é e eu preciso ir por esse caminho. E até se você puder dar o exemplo prático, porque tem pessoas que às vezes está passando e aí assim, tem uma dificuldade para entender que é para ela, sabe? Eu falo que é a famosa, o empresário pá, que quando vem uma mensagem ele fala, não, é para o outro. Aí ele joga para outra pessoa. Sim, sim. Então, às vezes, você precisa dar uma missão mais prática, assim, para não, realmente, eu tô passando por isso aí, serviu. Entendi. Mas é interessante que esse jogar para outra pessoa, ele pode ter dois sentidos, né? E vai de encontro à pergunta que você fez. Né? No meu projeto, lógico que eu coloquei muito de mim. Muito das minhas vontades, muito do que eu gosto, né? Mas tudo bem. Eu colocar isso no meu projeto. Mas eu preciso entender que, principalmente no ramo da comunicação, a gente precisa mostrar para as pessoas o que as pessoas estão interessadas, o que as pessoas estão em busca. Afinal, o slogan do Top Rebouças é se conectar você ao que realmente importa, né? Então, o que realmente importa, às vezes, não é o que importa para mim, né? E aí eu volto no assunto de delegar para outras pessoas, né? O negócio só começou a tomar forma e trazer várias pessoas, né, aumentar a audiência quando eu entendi que não era só sobre o Edu. Era sobre pessoas que procuravam sobre vários assuntos diferentes do profissionalismo, do empreendedorismo, pessoas que também gostam do esporte, que procuram futebol, mulheres que estão em busca de terem um caminho para se sentir bem, para se sentir empoderada, para se sentir na sua melhor versão. Então, a partir do momento que eu entendi que a gente poderia comunicar com essas várias pessoas, eu comecei, sim, a delegar para essas pessoas. Hoje eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que é uma parceira, né, que é a parceira que divide o microfone comigo, a Joyce Camargo, que trouxe muito isso. Ela é totalmente diferente de mim. Totalmente. E ela trouxe muito do que o programa é hoje e trouxe muito do que a gente tem de audiência hoje por conta de ter esse pensamento diferenciado, né? Então, eu entendo que sim, a gente tem que abdicar um pouco das coisas que a gente acha para que a gente consiga, né, fazer um produto, né, fazer uma marca que atenda várias pessoas, que atenda o que realmente as pessoas se interessam, né? Que leve para elas o que realmente as pessoas precisam, na verdade. Muito bom. E indo então, entendemos aonde que o Edu conseguiu chegar do 0 ao 10. Né? Então, começou lá em janeiro, teve toda essa evolução, e agora 2025, né, um novo momento, uma nova expansão. Então, vem duas perguntas. Primeiro, para você explicar o que é essa expansão do Top Rebouças, né? Para onde que o Top Rebouças está indo agora.
E também, quando que você percebeu, né, que deu aquele estalo de que este é o momento de eu ter essa expansão? Porque tem muitos empresários que estão nesse momento, né? Eles acham, talvez é agora, mas será que é, tal? Então, na sua história, aonde que foi esse momento que deu esse estalo para essa expansão que vai vir na Top Rebouças agora? Eu acho que toda empresa tem aquele período, vamos dizer, de teste. Aquele período de você criar o seu negócio dentro de uma incubadora que fala, né? Dentro de uma incubadora que você vai validar o seu negócio. E todo empresário que se mete a fazer alguma coisa, ele entende um pouco daquilo, né? Ninguém se mete a fazer alguma coisa que não entende, que, né, não conhece, não tem conhecimento. Então, o momento de expandir é aquele momento que você tem o sentimento que o seu projeto foi validado. Ou seja, você vai sentir isso, você vai ter o feeling porque você conhece o seu negócio. Foi validado, é o momento de expandir, tá? Ele está tendo um retorno financeiro, é o momento de expandir. Isso é uma maneira de se validar também. Porque se o seu projeto, beleza, tá dando certo, mas ninguém compra, ninguém vive só de glamour, né? Principalmente a gente que é do... Principalmente a gente que é do... Dívida, né? Exatamente. Principalmente a gente que é do ramo da comunicação, né? O pessoal fala, nossa, aquele ali vive só de glamour. Não, gente, pro projeto existir, ele precisa ter verba, exatamente, né? Então, são essas duas coisas, do empresário ter o sentimento que o projeto foi validado e do empresário ter o retorno financeiro. Aí é o momento de expandir, né? Lógico, com muita cautela, a gente às vezes não é especialista na área financeira, a gente é especialista no que faz, mas não é especialista na área financeira. Então, contar com uma pessoa que vai falar, vamos projetar dessa maneira e devagarzinho a gente vai chegar, né, com cautela para que você também não deslumbre algo maior do que o seu financeiro pode bancar, né? Então, o que eu deixo aqui, né, do que eu vivo é o sentimento do que o projeto está validado e o retorno financeiro. Esse é o momento de você se expandir com cautela, contando com profissionais, principalmente na área financeira, que é muito importante. E as finanças é tudo, né? Sempre vai cair na finança. Eu adoro finanças, cara. Eu já tive muita dificuldade e sempre a gente tem. Sim. Mas, para mim, eu tô até com o slogan, tô até com o título do... Esqueci o nome, fugiu o nome dele agora. Caixa é poder, cara. Exato. Se você tem caixa... Como que é o nome dele? Saulo. Não, Sandro. do Sandro. Sandro, você vai ver o podcast aí, tá falando de você aí. Cara, caixa é poder. Se você não tem caixa, você pode até ficar de pé, mas você vai passar um bocado. Com certeza. E assim, para você... Você trouxe alguém do seu lado? Com finanças, para te dar um apoio ali também? E além de te instruir, colocar uma verba junto, ou você segurou e vai caminhar só com orientações? Bom, o que eu trouxe e o que eu acho que foi de grande ganho foi a orientação, né? O dinheiro vai acontecendo, o retorno vai vindo, porém, pode ser o maior dinheiro do mundo. Se você não tem essa organização, você vai escoar isso pelo ralo, não vai fazer virar e não vai trazer mais, porque dinheiro faz dinheiro, né? Então, quando você vai fazendo o seu caixa, você vai tendo melhores ideias, você vai executando melhor as ideias, mas quando você não tem organização para escoar isso, realmente você joga pelo ralo. Então, eu não trouxe ninguém que investiu no projeto, o projeto se custeia hoje, mas trouxe sim alguém para organizar isso para mim. Porque o Edu, na parte financeira, é uma lástima. É um excelente comunicador. Exatamente. Boa. Exatamente. Então eu sirvo para estar lá, né? Falando no microfone, né? Dando as ideias. E foi realmente esse momento que eu entendi que o Edu, dentro do operacional, de alguém. só atrapalha, né? Só atrapalha. Então eu preciso estar lá mesmo, fazendo o que eu gosto de fazer, né? Dando as ideias para que o projeto cresça, mais estabelecido, com profissionais do meu lado, que cada um na sua área, né, faz com que o projeto escale,
principalmente, né? E não dê com os burros na água. Eu acredito que você está no caminho certo. A gente comenta muito que para você crescer, você tem que sair do operacional. Exatamente. Dói. Porque você quer estar ali, você quer estar fazendo, você quer estar por dentro. Mas não é o olho do gordo que engorda o gado? Uma coisa é você olhar, uma coisa é você fazer, né? Exatamente. Uma coisa é você olhar, uma coisa é você fazer, né? Então você tá olhando, você tá vendo o que tá acontecendo. E por fora você vê mais do que quando você tá dentro. Com certeza. Olha que interessante. Quando você tá do lado de fora, você consegue enxergar mais, cara. Ali tá errado. Aquilo ali vai dar ruim. Com certeza. E aí você consegue mensurar, você diz, vamos aqui, vamos ali, direciona. E eu posso citar limitações simples que fazem a gente entender isso que a gente está falando agora. Eu tenho um portal de notícias. Notícias, hoje em dia, ela só serve se ela for o mais rápido possível. Porque hoje a gente está no mundo digital, das redes sociais. Qualquer pessoa pode ser um portal de notícias. Qualquer pessoa pode ser portadora de notícias, né? O Bruno pode passar, ver um trânsito lento, um acidente, ele pode reportar isso, né? Então, a notícia hoje em dia, ela só serve se ela for o mais instantânea possível. E eu pecava nisso, porque nem sempre o Edu estava no celular, via notícia, mas nem sempre podia postar, né? Então, colocando uma pessoa cuidando disso, eu tornei o trabalho mais eficaz, né? É só o Edu que pode postar a notícia? Não. Né? Então, colocando uma pessoa nessa parte, eu tornei o trabalho mais eficaz. Né? Então, tirei de mim, saí do operacional e as coisas começaram a funcionar. E essa é a importância, né, que o Edu está comentando, de você entender que naquela área você não é boa. E aí você procurar pessoas para ser boa naquela área. Quando a gente vê um ótimo líder, não é aquele que faz tudo, mas sim aquele que escolhe as melhores pessoas para fazer aquilo que ele não é bom. Eu sempre uso o exemplo de Jesus, que às vezes o pessoal pega. O que Jesus precisava fazer? Precisava atravessar, pregar o evangelho e atravessar no mar da Galileia. Durante todo o seu ministério, ele precisava fazer isso. E aí Jesus, ele chama quem para ser discípulo? 4 pescadores. Que conhecia aquele mar como ninguém. E ainda ficaram com medo, hein? E ainda assim ficaram com medo. Mas você vê, é uma estratégia. Jesus precisava conversar com vários povos e precisava passar num lugar que tinha domínio romano. E aí Jesus pega Mateus, que era um cobrador de impostos, que tinha todo esse jeito, né, de conversar com os romanos, de lidar. Então Jesus não precisava fazer tudo. Ele delegava também algumas funções. Imagine se Jesus podia ele navegar o barco? Podia, né? Mas para que ele, como líder, vai fazer? Porque se ele fizesse isso, ele ia deixar de fazer aquilo que realmente era importante para ele. Então você, que é empresário, que está sendo o cara que faz tudo na empresa, a sua empresa não está crescendo por causa disso. Porque você não consegue parar para pensar de maneira estratégica como que a sua empresa vai crescer. O Edu comentou aqui, o momento que ele saiu do operacional e entendeu que isso aqui, existe pessoas melhores do que eu para fazer, ele conseguiu parar para fazer aquilo que ele é bom. Esse dia eu estava conversando com o Thiago sobre isso, né? A gente estava fazendo um brainstorm, né, de algumas coisas, e aí eu cheguei e falei assim, olha, veja, Thiago, você é bom nisso aqui, você está nessa outra parte, você sabe fazer, eu sei que você sabe fazer, mas será que nessa parte que você está fazendo é o melhor lugar para o Thiago estar? É que nem o Edu, você sabia postar a notícia, só que essa é a melhor parte que o Edu deveria estar? Então, assim, eu acho que vai para muitos empresários, que às vezes está no operacional e às vezes aquilo que realmente só ele pode fazer, ele não está fazendo. Exatamente. Você passou por isso lá? Conta um pouquinho como foi esse momento seu, que, principalmente nessa expansão, né? Como que você preparou o time? Como que você estruturou as pessoas, né? Trouxe mais gente para que você se preparasse para essa expansão? Realmente esse processo de sair do operacional dói um pouco. Principalmente quando é um sonho seu, né? Mas realmente a gente precisa sair, a gente precisa confiar. Esse momento de confiança, eu acho que foi o pior momento para mim. De falar assim, poxa, ele não tá fazendo da maneira que eu fazia, né? Tá fazendo um pouquinho diferente, né? Mas aí chega lá na frente e você vê o resultado, né? E fala, poxa, né? Ele fez do jeito, da maneira
que deveria ter sido feita, não da maneira que eu acharia que deveria ser, entendeu? Então, esse momento é delicado. Acredito que todo empresário que tem amor pela sua empresa vai sofrer essa dor, ou seja, de delegar alguém para fazer algo pela sua empresa, mas é uma dor necessária. É uma dor que mães sentem, né, quando o filho vai para o mundo, e a gente sente quando é empresário, quando coloca um sonho para funcionar e a gente delega algo. Mas é algo extremamente necessário para que a empresa escale, para que a empresa crie engrenagens e, principalmente, para que o funcionário não morra abraçado na empresa, né? Porque o empresário que acha que vai dar conta de tudo, que vai fazer tudo pela empresa, ele está fadado a morrer abraçado à sua empresa, né? E isso não é legal. Certeza. Nós temos um quadro aqui, Edu, que é o momento doce e momento amargo, né? Vamos lá, falando de Marie. Né? Hoje infelizmente, hoje a gente não tem o doce. O Everton não pôde estar aqui com a gente hoje. Um abraço pro Everton, nosso sócio aqui. E aí a pergunta é, nessa questão de expandir, qual foi o momento amargo que você passou nesse processo? Sem dúvidas. Você viu que até a entonação foi... Puxa a câmera para ele aqui. E foi bom que a gente criou um link, mas sem dúvida o momento mais amargo, né? Mas o mais necessário, tá? Porém, o mais necessário foi o de delegar. Por conta dessa paixão, né? Por conta de o que muitas pessoas falam para mim, né? Fala assim, Edu, quando você fala do Top Rebouças, seus olhos brilham, cara. É diferente, né? Até a pessoa que está responsável pelo comercial hoje, né? Falou assim, por que você não vai comigo, né? Porque quando você fala, você convence, você tem um brilho no olhar, você vende fácil, né? Aí é a hora que a gente fala assim, não, você é do comercial, né? Você vai aprender a ter esse brilho também, você vai, né? Realmente, você tem o expertise da venda, mas assim, respondendo a pergunta objetivamente, né? Delegar foi a parte mais amarga, porque a gente tem paixão, a gente tem apego, mas no final a gente entende que é necessário. E agora vem a parte doce, né? Saborosa, né? Qual que foi a parte mais doce, né, desse momento também? A parte mais doce é quando a cada programa que se passa, você não tem noção das pessoas que você atingiu, mas que durante o tempo, durante a semana que corre, né, você vai colhendo os feedbacks. Pô, eu vi aquele quadro lá, eu achei interessante. Poxa, aquele entrevistado que você levou foi bem legal, aprendi muita coisa, né? E essa mudança que aconteceu recentemente, agora até cito, a gente mudou de estúdio, ou seja, a gente saiu da rádio para se tornar o Top Rebouças somente, né? Mas agradeço, porque a rádio foi um papel importante no crescimento do Top Rebouças, né? Mas chegou um momento que a gente, né, precisava evidenciar mais a marca e a gente teve essa mudança de estúdio. E, cara, foi tão difícil. Foi muito difícil. Porque a gente saiu de um lugar cômodo para um lugar desconhecido. E durante o dia, né, que aconteceu o programa, muitas coisas aconteceram, tudo para dar errado, tudo para desistir. Inclusive, cito isso porque acho que isso serve de combustível para as pessoas que vão assistir o podcast. Meia hora antes de começar o programa, eu indo para o estúdio, minha esposa do lado, eu falei, o programa não vai acontecer hoje. Portanto, de tantas coisas que estavam acontecendo, né, por conta, eu falei, poxa, o programa não vai acontecer hoje. Né? E o programa começou com 15 minutos de atraso e batemos o recorde de audiência. Eu ia falar, vou cortar o Edu aqui, eu ia falar isso, hein? Na hora que nós estávamos lá, eles chegaram a quase 500 e bateram o recorde. Esse momento doce tem Maria no meio. Batemos o recorde de audiência e o mais importante não foi números. O mais importante foi o feedback que a gente colheu depois e falou,
Du, que maravilhoso, que legal. Eu fiquei durante 1h40 assistindo vocês e não conseguia sair. Os convidados, poxa, quanto inside. O Thiago estava lá com a gente, o Everton, né? Depois veio o Muriarty, sensacional. Colocou a gente para tocar instrumento junto com ele. Então, gente, eu cheguei ao patamar que eu previa que o Top Rebouças chegasse, que era um programa gostoso de se assistir, né? Leve, né? Leve, né? Eu seria muito prepotente da minha parte falar assim que eu gostaria de uma audiência que assistisse às 2 horas, mas eu gostaria que muitas pessoas passassem, né, e ficassem 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos assistindo esse conteúdo que a gente faz durante 2 horas, né? Então esse foi o momento mais doce e é o momento mais doce que eu colho dentro dessa profissão, que é ser um comunicador. Quando eu recebo o feedback de que o que a gente fez, o que a gente produziu, atingiu as pessoas, mesmo que no momento eu não soubesse a quem estivesse atingindo. É o momento mais doce, com certeza. Bom, eu não pude estar lá com vocês, né? Que eu estava em São Paulo, mas eu estava no trânsito lá, ouvindo vocês acompanhados. Que legal. E realmente foi estúdio, né? A comunicação, né? Mesmo no 4G, eu estava no 5G, comunicação assim perfeita. Que legal. Então, parabéns pela evolução, pela expansão. E é o começo, assim como teve o começo do portal, teve o começo da rádio, vai ter o começo, né? Teve esse começo agora. E ainda bem que a gente conheceu o Edu agora, né? Maravilhoso, cara. E nós também, né? Porque a gente está começando aqui e com certeza tem muitas coisas para a gente vivenciar ainda. E o Bruno confiou na gente quando a gente ainda era pequeno. O Bruno foi um dos primeiros convidados do programa. História, não? O Bruno passou por lá e deu um banho, realmente trouxe um conteúdo de alto valor, né? Com certeza, sem sombra de dúvida, um dos melhores programas onde a gente aprendeu muito com o Bruno, né? E a concepção do Top Rebouças realmente é essa, né? Que a gente traga pessoas que têm história para contar, história de vida, história dentro do empreendedorismo, né? Que tenha coisa para oferecer, né? E faça honras ao slogan que a gente criou, né? Conectando você ao que realmente importa. Você sabe que, curioso, que o momento amargo foi o que necessário para você viver um momento doce, né? Porque se você não tivesse aprendido a delegar, com certeza você não ia ter conseguido fazer o que vocês fizeram lá. E essa semana, ontem, inclusive, eu estava falando um pouco sobre delegar, né? E aí existem 4 passos quando a gente pensa em delegar. O primeiro é treinar. Então, você precisa treinar a sua equipe. Você precisa capacitar elas. Depois que você treina, você vai instruir. Que a pessoa já sabe como fazer, mas você vai instruir. Olha, vai lá e faz isso agora. E aí você sempre vai retornando aqui. Depois tem o acompanhar, que aí você já deixa um pouco mais. E aí ela vai só te trazendo resultados. E aí você vai acertando conforme os resultados. E aí só depois que você consegue efetivamente dar autonomia. De fato, delegar. Mas muitas pessoas não querem passar pelo processo dessas 4 etapas. E já querem delegar logo de vez, e aí não ter resultado, fica frustrado. E aí fala assim, quer ver? Tá vendo? Não dá certo isso. Olha lá, eu falei que não ia dar certo para fazer. Então você que é empresário, você precisa ter este tempo. Bruno, eu não consigo ter esse tempo. Então você precisa melhorar na seleção. Então você precisa contratar pessoas que já passou por esses 3 processos para que você não tenha que passar. Agora, se é alguém novo, alguém que está começando, é que nem andar de bicicleta. Primeiro você fala, filho, você vai andar de bicicleta, tá aqui, ó, o freio de trás, o freio da frente, ó, esse freio da frente aqui toma cuidado, porque se apertar ele, você vai cair. Sim, exato. Tá? E aí você vai andando com a rodinha ainda, e aí depois você tira a rodinha, a pessoa já anda. Então, esse é a etapa de delegar que fez que você vivesse um momento doce agora, não é verdade? O Bruno passou a receita, né, para essa questão de delegar acontecer. Mas eu coloco um tempero aí. Eu acho que nada disso vai ter a eficácia no final, né? Com certeza a gente tem que seguir essa receita, tem que passar por tudo isso, se não tiver o engajamento. Com certeza. Porque quando você ensina o seu filho a andar de bicicleta, né?
fica na mente dele, mas por que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou aprender a andar de bicicleta? A bicicleta é só um meio de transporte, coisa e tal. Mas aí você fala para ele, ó, a bicicleta é legal porque você se exercita, você tem um vento no rosto, então você faz a parte de engajamento, ou seja, ele vai ter que aprender algo, mas com um presente, ele vai ganhar um presente, ou seja, vai ganhar o vento no rosto, ele vai ganhar, né, o exercitar. Então eu acho que o engajamento é um tempero muito importante para que essa receita que o Bruno nos deu aqui, né, funcione muito bem. Pode ser o melhor profissional que você traga para sua empresa, mas se ele não tiver um engajamento com você, esse melhor que ele tem não vai funcionar para você. Não vai funcionar na sua empresa se ele não tiver engajado com você. Então, engajamento, eu acho que é o tempero essencial para qualquer coisa funcionar dentro de uma empresa. Eu lembro de uma frase que é: quando você tem um porquê forte, você enfrenta qualquer como. Que é isso que o Edu comentou. Se você não tem, né, o resultado, se não for algo bom para você, algo que realmente você entende que aquilo é precioso, você vai desistir de qualquer dificuldade que você vai ter. Talvez foi isso, né? É um grande exemplo do Edu. O porquê seu era muito forte com relação ao Top Rebouças, que é o que faz você chegar onde chegou. Mesmo tendo vários comos difíceis. Exatamente. Mas o que faz a gente continuar, né, Edu? Fala, mas por que vale a pena eu continuar? Ah, não teve audiência como eu queria, mas por que vale a pena eu ir lá no outro sábado e fazer? De novo, né? Conta um pouquinho como foi isso, assim, quando não dava certo, quando a audiência não era conforme você esperava, qual que era o sentimento seu não saía? Porque tem muitas pessoas que quando não vende, né, quando o negócio está indo mal, ele começa a questionar o propósito. E como que foi para você isso e o que fez você falar, não, o propósito é esse, reafirmar o propósito, eu vou no outro sábado lá e vou fazer, que acredito que vai dar certo. Eu acho que a primeira coisa foi o amor, a paixão, né, na verdade, por fazer o que realmente eu gosto, que é comunicar. Segunda coisa, que eu sempre falo para minha esposa, ela fala assim, como é que você aguenta ficar te escutando tanto assim, né? Porque às vezes termina o programa na terça-feira, eu chego em casa e vou reassistir. Nossa. Ela fala assim, como é que você aguenta? Eu vou ser sincera com você, eu não aguento tanto quanto você, né? Então, Dureza. Você deve ser o seu maior fã. Então, eu ser o meu maior fã me levou à rádio todos os sábados, mesmo que no começo, né, a gente não tivesse audiência. Porque eu lembro que no começo foi triste. Eu falei, poxa vida, como é que você continua falando, né? É um programa ao vivo, gente. Como é que você continua falando sabendo que ninguém tá te escutando? É difícil. Mas eu chegava em casa e reassistia. E a cada vez que eu reassistia, eu falava, poxa, cara, você é tão bom, você é tão legal, eu gosto de ouvir. Então, eu era o meu público, né? Eu era o meu fã. Então, isso me ajudou a impulsionar um pouco no começo, né? Um pouco não, muito, que foi, acho que, o que me segurou. E não deixo de citar novamente, que ter o coração em paz de que eu estava no caminho certo foi muito importante. Né? Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e vê que tá trucado, vê que, né, você tá fazendo ali pelo objetivo de fazer, pela obrigação, vamos dizer assim, né, e não está com o coração em paz. Então, ter o coração em paz foi muito importante, mas ser o meu maior fã, eu acho que ajudou a me manter. Carisma tem, né? Com certeza, né? É importante, né? Ter autoestima, né? Acreditar em você, né? E a gente tem um outro quadro aqui, Edu. Eu sou o cara dos quadros, né? Vamos lá. Por mais que eu não faço pintura, né? Eu adoro fazer quadro. E trocadilhos, né, sem graça como esse também. Adoro isso. Se você pudesse, né, voltar no tempo, lá no comecinho da Top Rebouças, lá em janeirinho de 2024, tá. Qual que era o conselho que você daria para aquele Edu? Tá aí. Agora você me pegou. Porque assim, a caminhada ela foi tão as coisas acontecendo e tão na mão de Deus, né? Que eu acho que
qual seria o conselho para o Edu? Eu acho que eu falaria assim, acredite mais. Porque eu acho que se eu acreditasse mais, porque por mais que a gente fala aqui, a gente vem com autoestima, a gente fala que acredita, a gente sempre tem o pé atrás em alguma coisa, né? Então eu acho que assim, se eu tivesse acreditado mais, talvez o caminho teria sido mais rápido, vamos dizer assim, né? Então eu acho que o único conselho que eu daria era acredite mais em você. Eu acho que muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por não acreditar que a gente é capaz. Então, acho que é um conselho válido, né, para dar para você mesmo, né? Acredite mais em você, acredite que você é capaz, acredite que você pode sim realizar um sonho, mesmo que para você ele pareça impossível, né? Para Deus, a gente sabe que nada é impossível, e então acreditar em você. E seria um conselho que eu daria para o Edu do passado, né? Acreditar em você, talvez você possa fazer o caminho ser mais fácil e as coisas acontecerem mais rápido. Pegando esse gancho seu aí, só cortando o meu parceiro ali, você acreditou e talvez precisasse acreditar mais. Só que isso é importante, Bruno, para as pessoas que estão assistindo. Quantas pessoas acreditaram em você? Quantas pessoas te deixaram na mão, pularam do barco ali? Não acredito mais. Teve muita gente? Muita Como gente. que você lidou com isso? Muita gente. Eu lembro muito no começo o que faria o projeto validar, né? E a gente já falou isso. Uma das coisas seria a questão financeira, né? E para a questão financeira funcionar, a gente precisa vender. Para vender, a gente precisa ter autoridade. No começo você não tem nem autoridade e nem venda, né? E eu lembro muito bem o tanto de não que a gente recebeu por não ter a audiência, né? Pelo curto espaço de tempo, hoje a rede social ainda é pequena, né? A gente se destacou muito através do portal, que já é uma referência em Sumaré, o programa, que tem uma audiência muito boa. Acho que por conta do dinamismo que o programa tem, né? Ou seja, a gente atinge muita gente, ou seja, a gente consegue agradar muita gente passa por ali durante essas 2 horas, mas no começo a gente não tinha nada disso. E eu lembro muito bem, né? Mas, poxa vida, quem escuta seu programa? E eu não tinha números para passar. Poxa vida, sua rede social tem 500 seguidores e realmente eu não tinha números para passar, né? Me passa o analytics do seu site. Hoje a gente só teve 15 míseros acessos. Então, 10 do Edu, né? É importante ressaltar isso, entendeu? Mas é normal, né? Não era acesso único. Mas é normal. Não, era acesso qualificado, né? Consumia o conteúdo, né? Então, com certeza, a dificuldade muito grande no começo em as pessoas confiarem. E até hoje, né? Até hoje a gente tem essa dificuldade porque assim as pessoas deslumbram outras coisas, acreditam em outras coisas, mas eu acredito muito no poder de Deus em unir pessoas que têm o mesmo propósito. Então, hoje, né, eu citei no começo, a gente tem 16 pessoas envolvidas, né, no projeto, direta e indiretamente. Pessoas hoje dentro do projeto são abençoadas financeiramente. Pessoas hoje dentro do projeto são abençoadas com visibilidade. Pessoas hoje dentro do projeto estão com a gente porque gostam da gente. Então, muitas pessoas confiam na gente. Então, essas pessoas que não confiam ainda, para mim, hoje não faz diferença. Né? No começo fazia muito porque a gente precisava vender, mas hoje a gente tem muita gente que confia na gente, né? Confia no trabalho que a gente está fazendo. Então, essas pessoas que realmente não confiam, um dia vão confiar, né? Mas se um dia não confiarem tarde, né? Também, elas estão seguindo o caminho dela por direções diferentes da gente, né? E não estão no mesmo propósito, então não deveriam mesmo estar trilhando o mesmo caminho. Ô Bruno, essa pergunta foi provocativa para ele, porque a gente fala para empreendedor. O nosso foco aqui é que as pessoas que estão empreendendo, estão querendo empreender, ou já empreende, assista o podcast e tira alguma lição disso. Tem aqui o Edu Rosa, tem o Bruno, que é líder, cara, não tem como você não tirar lição disso. E o que eu vejo é que as pessoas, elas param de acreditar nelas mesmas,
param de acreditar no projeto que você falou. As pessoas param de confiar naquilo que ela construiu na mente dela, porque as outras pessoas não acreditam nela. Você entende a dificuldade? Porque as pessoas param de acreditar nela mesmo. Porque a outra pessoa, cara, não vai dar certo. Isso não vai pra frente. Já tem outro que já montou, o outro já quebrou. Então, o recado que eu deixo para você que está assistindo aqui o podcast, colocou no coração, eu tenho uma fala, Bruno. Se você fechou a porta da CLT, dá uma bica nela e vai embora. E continua, cara. Não abra mais. Segue. Segue a vida. E tem uma coisa interessante que o Edu falou, que é o seguinte. Não tá dando certo daquele jeito que você queria, alguma coisa vai acontecer nesse meio do caminho se você continuar se movimentando. E as coisas vão acontecer. Hoje é um canal que você queria ter montado no começo. Sim. Correto? Realmente. Ou seja, às vezes no começo não vai ser aquilo que eu quero. Às vezes no começo, você que está fazendo agora, não está vendo, não está tendo luz, não está tendo nada. Cara, só continua. Continua fazendo. Confia naquilo que você está querendo. Não olha para trás. Esquece aquilo lá. Eu estava comentando com uma pessoa hoje. Falei, olha, infelizmente eu vou ter que dispensar algumas pessoas aí da minha vida. Do meu relacionamento. Porque é o que o Bruno falou, cara. Só reclama, só... Não faz sentido. Isso atrapalha o seu trabalho. Com certeza. Está no barco, não está disposto a remar junto com você, essas pessoas vão ou naturalmente, né? Porque naturalmente algumas pessoas já caem fora mesmo, né? Ao balançar do barco, muitas pessoas pulam, né? Fala, poxa, esse barco vai naufragar, né? E naturalmente isso acontece. Mas quando isso não acontece, realmente a gente tem que... lógico, com muita cautela, né, com muita educação, com com muita empatia, mas tirar fora. Eu lembrei de uma analogia que eu fiz, né? Tem a história de Jonas, quem conhece da Bíblia. E aí eu falei sobre o capitão. Como que o capitão foi responsável por todo mundo que estava na embarcação perder coisas por ter um tripulante errado. Eu preguei sobre isso, você copiou de mim, hein? Aí, ó. Vamos ver. O espírito é o mesmo, ele vai falando. Mas é isso, às vezes você tá lá sofrendo, tá lá com dificuldade, e aí você tá mantendo isso tanto para empreendedores, né, pessoas em volta, como funcionário. Às vezes você tá mantendo um funcionário lá que só dá trabalho para você, que não vai para frente. Aí você, não, mas ele tá aqui desde o começo. Ah, mas não... agradece ele, obrigado por você ter me ajudado até aqui, mas agora é o momento de você procurar outro espaço para mim. Com certeza. Outro espaço para você, porque não te ajuda. É alguém que transforma o clima ruim na empresa. É alguém que só reclama, alguém que só degrada a sua equipe. E aí você tá lá com, né? Ah, não, mas coitadinho. E você, no final, a sua empresa vai fechar e aí ele vai entrar com um processo contra você porque você não conseguiu pagar ele ainda. E não é bom nem para ele, é ruim para ele e é ruim para você, né? Tá bom, tá ruim para os dois lados. E ele vai continuar tocando a vida dele ruim. Exatamente. E vai te deixar ruim. Exatamente. Talvez, né, esse corte que você faça seja um estalo para ele, né, procurar algo que ele goste. Porque quando a pessoa tá no barco e ela não tá remando a favor, é porque ela não tá na mesma sintonia, ela não tá buscando a mesma coisa. Então é ruim para ela e é ruim pro empresário também. Não tá na mesma frequência, né? E, Edu, quando a gente pensa no 10 para o 100, qual que para você é o maior medo que aparece nesse momento de expansão? Eu acho que o maior medo é perder a essência. Porque acho que conforme você vai aumentando o tamanho da sua empresa, o tamanho da sua marca, vamos dizer assim, né? A visibilidade vai aumentando, talvez a gente deslumbra um pouco, a gente perca um pouco o foco, vamos dizer, né? Então eu acho que perder a essência é o meu maior medo. Ou seja, eu esquecer, né? Eu falo porque eu tô me usando como exemplo mesmo, eu esquecer da onde eu parti, da onde eu surgi, né? Quais eram os meus sonhos e começar... porque a gente sabe, né? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade, e eu, de repente, perder essa responsabilidade que eu tenho com o público, que eu tenho com a verdade, de comunicar coisas importantes, de comunicar coisas que as pessoas têm interesse em consumir. Então, talvez
para mim, o meu maior medo hoje, com o crescimento, né, saindo do 10 para o 100, seja perder a essência. Eu procuro manter meus pés no chão para que isso não aconteça. A gente sabe que a gente vai chegar em vários locais o qual a gente não conhece, né? Que molda quem a gente é. Mas, com absoluta certeza, perder a essência, para mim, acho que Importante, é o meu maior né? medo hoje. E estamos chegando no final, Edu, e a gente tem um nosso final aqui, que é se você pudesse dar um bolo, escrevendo uma frase, esse bolo para todo mundo que está ouvindo, qual que seria essa frase? Qual seria essa frase? A gente tem algumas perguntas filosóficas. Legal. Então, acho que a frase que eu deixo aqui é a que eu venho falando desde o começo. Qualquer projeto seu vai dar certo se você tiver com o coração em paz. Excelente. Então, tá com o coração em paz, né? É um sinal de que as coisas vão fluindo. Tá com o coração meio, né, tribulado, acha que enfim. tá passando alguém para trás. Precisa né? rever algumas coisas, né? Exatamente. Eu lembro uma vez, eu e o Thiago, a gente teve uma oportunidade, que a gente tava para fechar um negócio e a gente teve isso aí, né? Aí a gente conversou, aí falou, cara, tá alguma coisa... Tá pesado. Não tá legal aqui, sabe? Por mais que tinha um vendedor bom, enfim, mostrou as oportunidades, mas eu e ele olhou e falou, Não tá legal. cara, Não flui, né? não tá. Acho que Não flui. realmente essa dica aqui, já estamos usando já, né? Dica de ouro para você que vai receber esse podcast. Edu, conta pra gente aqui as suas redes sociais, o pessoal que quer conhecer um pouco mais do Top Rebouças, quer, né, saber, conhecer esse portal, o aplicativo também, as redes sociais, como que a gente encontra você e o Top Rebouças? Bom, vocês me encontram em casa, né? Eu também sei fazer as piadas sem graça. Boa, viu? O clima é esse, ó, tá? Vou ter que aprender a fazer piada sem graça, gente. Não. O Gente, meu objetivo é que todo mundo tenha essa cultura. Com certeza, né? Deixa tudo mais leve, né? A gente não precisa Legal, né? encarar tudo, né, na mais maneira formal e, né, realmente essas piadas sem graças ajudam. Gente, sigam nas redes sociais Top Rebouças. Você encontra no TikTok, você encontra no YouTube. Hoje o YouTube, né, é um canal que era meu e se transformou no canal do Top Rebouças, mas sempre com a mesma essência, né? Sempre nessa área da comunicação. Já tem placa de prata, né? 105 mil inscritos, mas é um trabalho que já vem construindo lá de trás e hoje, né, se transformou no Top Rebouças. Então, em todas as redes sociais, Top Rebouças. Lá você encontra o Edu também. Muito bom. Perfeito. Agradecer, Edu, obrigado pela participação, por toda a informação que você passou para a gente aqui. Com certeza, você que está nessa fase de sair do 10 para o 100, conseguiu entender qual que é o seu momento, saber se é agora, não é agora. Então, o Edu que está passando por isso aqui nos ajudou muito a entender. Até para mim aqui, estou levando vários conhecimentos para casa, Legal. várias reflexões e várias decisões também, que é importante. Não adianta você só ouvir e ficar por isso mesmo. Então, vou agradecer vocês. Então, segue a gente aqui no nosso canal, aqui no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Maria Empreende. Lá você vai ter todos os nossos contatos aqui. Eu também sou Bruno, então, @eu sou Bruno Barros, e agradeço vocês por toda a nossa audiência. Pedir ao Thiago também para fazer as considerações. Opa. Cara, agradecer o Edu, né? Cara sensacional, né? Já gostei muito dele. O dia que eu fui lá, a gente foi lá ser entrevistado por ele. Cara carismático. Eu acho que isso é muito bom. E vou continuar seguindo o Top Rebouças. Já tenho curtido umas fotos no Instagram lá, isso é legal. Galera, acompanha lá o Top Rebouças, tem muita coisa boa. Muriarte, sensacional. É um programa muito leve e muito bom. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é Thiago Neto. Transportes. Por quê? Porque eu só falo de transporte, Edu. Eu amo isso, é a minha vida. Só que dentro disso ainda vamos falar de vendas, vamos falar de negócios. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí. Tá com o coração em paz? Cara. Transporte... na verdade, assim, o transporte ele te deixa com o coração em paz e também não te deixa. Porque... Não, as dificuldades do dia a dia. Tem. Transporta a paz. Transporte é uma loucura, mas eu amo, tô em paz com isso. Legal. E nós vamos voltar a expandir de novo agora. Isso é sensacional. E já peguei muita coisa boa aqui, cara. Com certeza vou levar alguns aprendizados para casa aqui.
Galera, não pode esquecer que amanhã, dia 29, sábado, é o nosso evento, Edu. Maria Empreende Café e Negócio a partir das 14 horas, na Le Partier, em Nova Odessa. Talvez você não tenha comprado seu ingresso, eu vou arriscar falar para ele aparecer na porta lá, Bruno. Pede o ingresso na hora lá e a gente dá um jeito, né, Edu? Eu tô dentro, gente. Se alguém aparecer batendo na porta lá, eu vou falar com os dois lá e também com o Everton para deixar entrar. Vai ser sensacional, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Tem muita coisa boa vindo por aí. Legal. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. E para finalizar, o entrevistador se sentiu desafiado em ser entrevistado aqui hoje, viu, gente? Como é ruim a gente, às vezes, sair da caixinha, né? Muito difícil, mas quero parabenizar pelo podcast, realmente sensacional. Me senti muito à vontade, né, em falar realmente coisas que eu guardo no coração, né? A gente não fala com todo mundo e uma oportunidade de falar como a gente falou aqui hoje foi muito boa. Adorei, né? O entrevistador tem dificuldade de ser entrevistado, mas hoje aqui fluiu muito bem. Que legal. Obrigado, Edu. É isso. Abraço.